Uma boa tarde a todos. Meu nome é Aline e hoje eu vou apresentar o webinar sobre a ECD, a Escrituração Contábil Digital. Então, pessoal, vamos dar início então ao nosso webinar sobre a ECD. Aqui eu coloquei uma breve explicação sobre o que é a ECD, que é uma escrituração contábil digital, que faz parte do nosso sistema público de escrituração digital, e substitui a escrituração contábil em papel, abrangendo os livros como diário, razão, balancete e fichas de lançamento. Quem é obrigado a entregar o SPED-ECD? A obrigatoriedade, então, se aplica a pessoas do lucro real, empresas do lucro real, lucro presumido ou sociedade em conta de participação. Não que empresas do Simples Nacional não possam fazer a entrega do SPED-ECD, mas eles não são obrigados. Hoje, o que a gente encontra muito é empresas que participam de licitações tendo que fazer a entrega das ECDs para participar de licitação. Então, o sistema permite que gere por dentro do sistema contábil milênio o SPED-ECD para empresas do Simples Nacional. Não tem problema nenhum. Partidos políticos também podem fazer a entrega da ECD. Então, essas são as principais: real, presumido e sociedades em contas de participação. O que vai no SPED-ECD? Os livros, diário, razão, balancete, demonstrações contábeis, como a DRE, demonstrações de demonstração de patrimônio líquido e outras, conforme for necessário aplicar dentro da ECD. O prazo de entrega se estendeu até o último dia útil de junho, então até o dia 30 é feita a entrega da ECD. Depois disso, em função, vocês vão fazer a entrega dela em atraso. E aqui é dentro do sistema. Esse banner que eu montei aqui com algumas explicações sobre o ECD, depois a gente pode disponibilizar para vocês terem também. Mas eu quero mostrar para vocês, dentro do sistema contábil milênio, algo a mais que tem ali naquele banner. Porque o primeiro passo que vocês têm que se atentar é no cadastro da empresa. Então, eu vou mostrar um pouquinho lá o cadastro de uma empresa que vai fazer a entrega da ECD. Sempre no final, eu abro para vocês fazerem questionamentos para mim, tá bom? Então, aqui dentro do contábil, no cadastro da empresa, vocês vão entrar aqui na aba Contabilidade. É aqui que vocês vão colocar o tipo de plano referencial a que a empresa se enquadra, para o sistema fazer a associação do plano de contas que foi dado carga no sistema ao plano referencial da Receita Federal, né? Aqui estão os tipos de plano que estão conforme o layout deles. Vão marcar se a empresa tem auditor do SPED contábil, sim ou não, se é um partido político, e o tipo de escrituração contábil digital ECD. Aqui, a que a gente vai trabalhar hoje, não participa de SCP. Caso alguma de vocês participe, vocês podem marcar que ela é participante, colocar a empresa que está disponível para adicionar, né? Ou que a ECD é da SCP, daí tem que colocar o CNPJ de coparticipação. Isso é primordial para o sistema poder fazer a associação com o plano referencial. E na aba Contábil Fiscal, marcar a opção que a empresa obriga a escriturar na ECD. Feito isso, né, o sistema está pronto para vocês começarem a fazer as escriturações para poder gerar ECD. Depois disso, fez lá no cadastro da empresa, ela tem associação com o plano referencial, dependendo do tipo de empresa, basta entrar aqui na associação com o plano referencial. Aqui eu coloquei os atalhos do sistema que vocês sabem que podem criar aqui dentro, né? Os atalhos principais. Mas vocês têm aqui na árvore, né? O passo a passo para gerar ECD, ou aqui no menu suspenso, tá? Então, associação com plano referencial. No momento que vocês marcam que a empresa tem um tipo de plano referencial, ao clicar aqui, o sistema já faz a associação sozinho. Então, aqui ele associou o caixa, aqui é o caixa matriz do plano referencial. Podem ver que aqui à direita fica bem o plano de contas referencial. E do lado esquerdo fica o plano de contas da empresa, que é o plano que vocês deram carga na empresa de vocês, certo? Se houver, depois que vocês deram carga no plano de contas, por exemplo, vocês criaram contas novas para essa empresa, foi necessário fazer a inclusão de contas novas, e vocês já tinham aberto a associação com o plano referencial,
essas contas não vão ficar associadas. Então, vocês vão ter que associar elas aqui dentro dessa rotina associação com o plano referencial. E para associar, basta clicar em cima da conta e arrastar ela. Arrasta para onde ela vai ficar. Ó. Aqui ela é permitido associar o banco ao caixa. Se vocês forem em algum local que ela não é permitida, vai ficar em vermelho e volta para cá. Então, o sistema está pronto para fazer as associações corretamente, sem ter nenhum problema depois que importar lá dentro do validador. Aqui abaixo, bem no rodapé, tem uma ajudinha para mostrar para vocês como é que é essa rotina de associação com plano referencial. Então, fez a associação com plano referencial, o sistema está quase pronto para gerar a exportação. A ECD, o sistema permite fazer a geração do arquivo sem ter movimentação. Podem fazer a geração do arquivo sem ter movimento na empresa. Configurações do SPED ECD. Muitos clientes questionam nós, né, o que seria essa configuração do SPED ECD? As configurações do SPED ECD é o bloco K, que é referente àquela lei 6.404/76, que é para empresas controladoras, que são aquelas multinacionais ou aquelas que participam de grandes grupos econômicos que precisam controlar outras empresas. Esta minha aqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, é uma empresa controladora, tá? E a empresa controlada dela é a que eu selecionei aqui, tá bom? Então, vocês podem fazer esse tipo de configuração também dentro do sistema contábil milênio. Aqui eu vou fechar o bloco K, vou mudar de empresa, vou marcar minha empresa aqui controlada e vou abrir as configurações do SPED ECD. Nela, eu posso determinar se ela é controlada ou se ela é controladora. Então, ó, a minha empresa controladora é a empresa 1, aonde eu posso fazer associações de contas para o sistema, quando gerar o arquivo da ECD, levar o bloco K da controladora com os dados da controlada. Essa empresa aqui, eu coloquei um percentual de participação de 25% em cima da controlada. Certo? Vou voltar lá para a nossa empresa matriz, né, controlada, e vou voltar para a rotina de configurações. Então, configurou ali, o sistema vai gerar o bloco K para aquela empresa que é controladora, para controladora, não para controlada. Depois, vocês podem gerar uma listagem do que foi consolidado no bloco K também, para essa empresa que é controladora. Vocês têm aqui a importação do SPED ECD. Muito importante para aqueles escritórios que estão pegando empresas na metade do ano, ou lá no iniciozinho do ano, que está saindo de outro contador e está vindo para o escritório de vocês, e vocês querem começar a implantar os saldos dessa empresa, o contador anterior está demorando para passar um balancete, ou os relatórios, os dados para vocês. Se essa empresa entregou a ECD, vocês podem pegar esse arquivo, né, lá no ReceitaNet BX, com o certificado da empresa, né, e importar esse arquivo para dentro do Contábil Milênio. O que esse arquivo vai trazer? Todos os saldos finais que estão lá dentro, né, toda a movimentação que está lá dentro, ele traz para dentro do Contábil. Só que antes de vocês importar o arquivo da ECD, o nosso conselho é importar o plano de contas anterior, aqui na rotina plano anterior e 157. Muito importante vocês, primeiramente, fazer essa associação do plano anterior contábil com o plano de contas atual agora, porque vocês vão ter que recuperar esse CD anterior. No momento que vocês recuperarem esse CD anterior, o sistema tem que ler o estrutural e o reduzido da anterior, o saldo que ficou naquela conta, tem que bater com o que está dentro do contábil milênio. E aí, nessa hora que dá os erros lá na ECD. Porque o que mais dá dor de cabeça para o contador hoje é quando a empresa veio de outro contador e tem que fazer associação com o I-157. Então, pegou a ECD do contador anterior, primeiro passo, vem na importação de associação com o plano anterior. Então, aqui vocês vão clicar em importar plano de contas, tá? De um arquivo do SPED ECD. Clica aqui e a gente vai procurar o meu arquivo da ECD. Ó, aqui eu tenho um livro diário geral. Esse arquivo está assinado e está transmitido. Agora eu clico no importar. Minha empresa trabalha com centro de custos, eu sou obrigada a selecionar o centro de custos. Ó,
83 contas foram importadas no último mês do último saldo, mês 12. Então, o mês de saldo em 2024 foi o mês 12. Fecha esse resultado da importação e já vou aí direto para a associação com o plano de contas do SPED. Ó, ano 2024 e inicio a associação. O que eu vou associar aqui? Somente as contas que têm o estrutural e o reduzido diferente do plano de contas da empresa. Então, a minha conta caixa, se teve movimentação lá no meu SPED, eu venho aqui e faço associação. Aqui, gente, o estrutural é o mesmo, tá? Porque eu peguei um do contábil milênio mesmo, né? Então, aqui, e sempre vocês vão associar as que são analíticas. As que não são analíticas, o sistema não permite associar. Aí vocês vão fazendo as associações. Bancos também, duplicatas a receber, clientes, então vocês vão podendo fazer as associações aqui. Ó, e grava. Tá? Associei duas contas. Posso gerar uma listagem do que foi associado, para conferir se realmente o que eu associei está correto. Gera uma listagem para vocês terem certeza do que está associado, está corretamente associado. Depois eu importo o arquivo do SPED CD. Vou selecionar o meu arquivo novamente. Tá? Vou utilizar os vínculos do plano de contas anterior para importar meus lançamentos, para ele já importar vinculando aqueles lançamentos. E o centro de custo, claro. Importo. Coloco a senha do master, porque eu coloquei um bloqueio aqui. Ele me dá um resultado da importação, tá? Lançamentos de saldo anterior incluído 4, lançamentos de movimentação incluídos 131. Olha a agilidade que foi para fazer a inclusão dos lançamentos. Em vez de vocês entrar aqui na rotina lançamentos de saldo inicial ou lançamentos normais e fazerem eles todos manualmente, vocês podem fazer essa importação do SPED CD, tá bom? Ele vem com o tipo 133, ó, que é o tipo do arquivo do SPED CD. Então, aqui, importamos o arquivo, realizamos a associação com o SPED CD, o sistema está quase pronto para fazer a geração do arquivo. Agora, claro, vocês podem continuar, importou os saldos de 2024, vocês podem, à frente, começar a fazer os lançamentos, né? Depois que está tudo escriturado, né, a gente confere sempre um balancete, para ver se está tudo bem movimentado dentro do sistema. Vou fazer um passo a passo aqui com vocês, para ficar tudo muito bem claro e vocês poderem levantar todas as dúvidas que vocês tiverem depois, tá? Então, aqui, ó, gerei um balancete, ó, ele já tá com o meu encerramento concluído certinho, né? Vocês sabem que aqui dentro do contábil vocês têm a rotina de monitorar encerramento, desfazer encerramento automático. Depois, tá tudo fechando certinho, eu vou fazer a exportação do meu SPED CD. Aqui nessa tela, a gente tem que ter alguns cuidados, certo? A minha empresa é o ano todo, é o ano de 2024 todo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024. Quando a empresa entra na metade do ano, por exemplo, se fosse o nosso caso, né, eu colocaria ali a data que começou o início da movimentação. Ah, o movimento começou realmente lá em 30 de junho de 2024. Então, eu colocaria aqui a data 30 de junho de 2024. Mas eu não posso exportar ela com a situação do período como normal. Não é normal. Essa situação do início do período é início da obrigatoriedade da entrega da ICD do ano calendário, porque eu comecei na metade do ano quase. Ou é uma abertura, ou é resultante de uma cisão ou fusão, caso for. Então, a gente precisa ter um cuidado nessa tela aqui, porque o sistema vai gerar o arquivo, ele não vai dar inconsistência para vocês, mas quando a gente importa lá dentro do PDA, ele acaba dando uma dificultada na nossa vida lá dentro, porque a clareza mesmo é dentro dos nossos softwares. Lá na Receita Federal já fica um pouco mais embaçado para a gente tentar entender. Então, cuidar a situação de início do período. Se for uma situação especial, também vocês podem marcar aqui. Tá tudo conforme o layout da ICD. Se a finalidade da escrituração for substituta, precisa colocar o número do recibo e o termo J801. Ah, o que é o termo J801?
É um arquivo do Word que vocês vão colocar ali porque que vocês estão fazendo a substituição dessa ECD, né, o motivo da substituição da ECD, e sempre salvar no formato RTF, que é o formato que o sistema da Receita Federal aceita. Outro detalhe, esse arquivo ele tem que estar salvo na pasta dentro da máquina de vocês. Ah, se vocês buscarem ele lá de um servidor ou de um outro local, às vezes o sistema não entende que esse arquivo foi selecionado e ele não gera por completo o arquivo, tá bom? Aí ele gera incompleto, dá inconsistência na hora que vocês geram um arquivo aqui dentro. Então, selecione o arquivo, selecione os auditores e selecione o contador, para ele ficar bem completo quando ele é substituto. Tá? O responsável, o signatário, já sabemos que duas pessoas vão assinar a ECD, o responsável pela empresa, ou o contabilista com uma procuração, ou a empresa. Tá? Se houve mudança no plano de contas, como houve no nosso caso aqui de exemplo, eu vou colocar que houve mudança no plano de contas. E vou colocar o ano que houve a mudança. Porque se vocês esquecerem de selecionar essas duas opções aqui, o sistema leva para lá e quando vocês recuperarem esse ECD anterior, ele vai dar erro de saldos. O saldo final da ECD anterior não fecha com o saldo inicial do período abrangendo, tá? E isso é que dá as confusões. Daí a gente tem que voltar para dentro do sistema, refazer a associação ou vir aqui e marcar essas duas opções. Então, se houve mudança no plano de contas anterior, que é o I-157, cuidem para marcar aqui, ó, houve mudança no plano de contas e o ano. Essa daqui veio marcada que ele teve centro de custo no ano anterior, porque eu marquei lá que ele realmente havia centro de custos no ano anterior. Mais abaixo, a gente tem as demonstrações contábeis. Fica habilitado aqui o balanço e a DRE quando a empresa tem encerramento, tá? Ó, possui encerramento sim, possui movimentação sim. Então, vocês não precisam vir aqui, ó, e anexar outras demonstrações, tá? Ou vir aqui e anexar as demonstrações de DRE e nem balanço. O sistema vai buscar as que tem aqui dentro. Na DRE, eu gosto de salientar, quando o grupo de contas tiver receitas e despesas, vocês têm que criar aquela DRE com o layout do SPED. Depois eu entro lá na manutenção das demonstrações e mostro para vocês que faz esse processo. Como é que inclui essa DRE conforme o layout do SPED. Tá? Vocês também podem colocar aqui DLPA ou DNPL, J210 e J215. Vocês podem marcar e colocar a conta analítica de lucros ou prejuízos. Vocês podem marcar. Se for empresa do Simples Nacional, pode selecionar aqui, ó, sem referencial, para o sistema gerar sem precisar fazer referência à associação com os planos. Empresa de grande porte, como é para o bloco K, vocês podem marcar aqui também que a empresa é do bloco K, ou que houve conversão em sociedade de simples para sociedade empresariada e a data da conversão. Outras demonstrações e notas explicativas é aqui no J800. Também segue a mesma lógica do J801. Salvar no RTF, selecionar aqui o arquivo, o tipo de documento e o código de substituição. E o sistema sempre vai salvar num caminho padrão. Não é impeditivo de vocês clicarem aqui e salvarem numa pasta separada. Tá? Eu vou gerar a exportação. O sistema faz uma varredura em todos os registros e vai me indicando aonde há inconsistências ou advertências. Então, ele me gerou 3 inconsistências, tá? E uma advertência. Ó, eu não preenchi o CRC do contabilista lá no cadastro da empresa, dentro da aba 3 tem o contabilista. É obrigatório ter o CRC do contabilista. A minha empresa não tem data do registro do NIRI e é obrigatório enviar um termo de verificação quando é substituta. Eu só marquei que ela é substituta, mas não coloquei um termo de verificação, não coloquei um texto ali informando, um arquivo com um texto informando por que eu estou substituindo. Então, isso é de grande valia para vocês não perderem tempo gerando o arquivo com esse tipo de inconsistência. Depois vocês importam lá e tem que voltar para dentro do sistema para corrigir ou corrigir lá dentro do arquivo da
que demanda muito tempo para vocês. E aqui, claro, eu coloquei, né, que ela é uma substituta e não coloquei o número do recibo. Ele te dá só uma advertência, porque tu consegue gerar o arquivo da ECD sem o número do recibo e depois preencher ele lá dentro do validador. Antes de abrir para vocês para as perguntas, eu vou lá nas demonstrações contábeis e vou mostrar para vocês como é que se cria a demonstração contábil conforme o layout do SPED. Então, a gente tem aqui dentro do Contábil Milênio as demonstrações contábeis e manutenção das demonstrações. Caso, né, o meu plano de contas tivesse o grupo de receitas e despesas, eu viria aqui na rotina manutenção e incluiria uma demonstração contábil. Colocaria aqui um nome do relatório, né? Um exemplo muito clássico que a gente coloca, DRE SPED 2024, e marcaria a opção gerar automaticamente a partir do plano de contas SPED. Viria aqui para mim, receitas e despesas, eu marcaria os dois. No nosso caso, eu só tenho o resultado do exercício. Então, eu não preciso criar esse DRE diferente. E aí, lá na tela do SPED, eu selecionaria essa DRE. Pessoal que está entrando agora. Então, depois que a gente cria aquela DRE ali, conforme o layout do SPED, vocês vêm aqui em DRE e localizam ela aqui e selecionem ela. Para o sistema levar para lá, conforme o layout do SPED. E não dá aquele erro dentro do validador lá, da DRE não está conforme o layout do SPED. Então, a associação com o plano referencial dentro do sistema contábil milênio, ela é obrigatória. O sistema não gera o arquivo da ECD sem vocês terem feito a associação com o plano referencial, ele vai dar inconsistência. A utilização das configurações do SPED ECD, que é o bloco K, para empresas controladoras ou controladas. A importação de dados do SPED, para quem recebeu uma empresa que tem uma ECD já entregue, pode ser importado para dentro do Contábil Milênio essa ECD transmitida. A importação e associação com o plano anterior, também mencionei aqui, que é de suma importância vocês fazerem essa associação quando os planos de contas têm estrutural e reduzidos diferentes, para quando recuperar esse D anterior dentro do PVA, ele conseguir ligar esses saldos e não dar divergência. Esse foi um apanhado básico do SPED ECD. Eu vou, esse banner aqui com as explicações, depois eu posso deixar disponível para vocês também. E agora eu vou abrir aqui o microfone ou o chat, caso vocês queiram me perguntar alguma coisa ou vocês tenham alguma dúvida bem importante sobre o SPED ECD. Tá, a Elaine perguntou aqui, ó, eu recebi em abril de 2024 um cliente lucro presumido e o escritório anterior fez o encerramento no primeiro trimestre e transmitiu ECD. Pelo que entendi, não é necessário inserir os saldos de ativo e passivo. Não, não é necessário mesmo. Tem que buscar, ir buscando os arquivos da ECD na página da Receita. Os saldos de ativo e passivo você não precisa colocar, tá, Elaine? É os saldos mesmo que ficou ali, né, assim, de caixa, que daí entra no teu ativo, né, os bancos, o que tiver de saldo final lá dentro do arquivo da ECD, é interessante você colocar dentro do sistema, né? E você pode buscar o arquivo da ECD no ReceitaNet BX, aquele aplicativo que tem. Você tendo certificado digital, tu consegue buscar ele de lá, o ReceitaNet, no ReceitaNet BX, né? Tá, o Antônio falou que o erro da DRE nunca aconteceu com ele, que sempre usa padrão. É porque o teu plano de contas, Antônio, é o padrão mesmo, ó. Aqui nos grupos de contas, o teu plano de contas é esse aqui, ó, ativo, passivo, resultado do exercício e apuração. Quando o plano de contas tem as contas de resultado, que são despesas e receitas separadas, aí é obrigatório gerar essa DRE diferente, conforme o layout do SPED. E a gravação desse nosso webinar fica disponível lá no nosso YouTube da DataSempro. Vou abrir aqui para vocês, ó, para mostrar para vocês que todos os webinars que vocês participarem ficam disponíveis aqui no YouTube, ó. Bem no final da árvore tem o nosso canal do YouTube. Ó,
Então, ó, tem o webinar de plano de contas, totalizadores do cadastro de feriados no IDP, demonstrações contábeis, GIA, tem o famoso Meet aqui também, ó, né, que vocês estão trabalhando bastante agora, né, com o Meet, tem FGTS digital, encerramento de exercício, né, conciliação bancária, então todos os webinars que a gente disponibiliza, que vocês assistem, participam conosco, eles ficam disponíveis lá, tá, no nosso canal do YouTube. Agora chegou o momento, né? Passou os impostos de renda, chegou o momento de vocês fazerem as entregas da ECD. Então, por isso que a gente marcou esse webinar, para deixar bem claro algumas dúvidas que são sempre as que ocorrem mesmo com os nossos clientes, né? Que é o registro I-157, a exportação da ECD, quando o plano de contas tem esse diferencial de ter receitas e despesas separadas, precisa ter uma DRE conforme o layout do SPED, para não gerar erro lá dentro do validador. Sempre mantenham o cadastro da empresa com o número máximo de informações possíveis. A ECF, então, puxa mais informações ainda, tanto do cadastro da empresa como do cadastro do contador. E o sistema sempre dando aquelas mensagens para vocês de inconsistências, para vocês corrigirem dentro do sistema, é melhor do que corrigir lá dentro do validador, porque acaba sempre ocasionando, às vezes, mais erro, né? Às vezes a gente vai corrigir uma coisa pequena e acaba dando mais confusão ainda. A Viviane abriu uma pergunta aqui, boa tarde. Poderia repassar novamente a questão da SCP? Por favor, tem um cliente que tem 5 SCPs. Claro, Viviane, lá dentro do cadastro da empresa, então, ó. Vamos voltar lá para dentro do cadastro da empresa, que é o cadastro principal de dentro dos sistemas, tá bom? Então, a gente entra aqui em empresas, eu vou modificar e vou lá na aba contabilidade, que é a aba principal do sistema contábil Milênio. E tem aqui, ó, o tipo de escrituração contábil digital. A nossa tá ECD de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo. No seu caso, a sua é uma ECD de empresa participante de SCP como sócio ostensivo. Então, você tem que marcar a número 1. Aí você vai incluir aqui ou manualmente o CNPJ e o nome da empresa, ou você vai selecionar a empresa que é participante de SCP. Ela pode estar cadastrada dentro do sistema, ou você pode clicar aqui no incluir e incluir essa empresa, ó. Incluo aqui o CNPJ, o nome da empresa e incluo ela manualmente aqui. Ficou claro, Viviane? Ou você marca ECD da SCP, mas aí é só um CNPJ. No seu caso, sei que tem 5 SCP. Então, vai ter que ser a U mesmo. Você vai ter que incluir os 5 CNPJs aqui com o nome da empresa e incluir ele aqui. A Elaine também, com mais uma dúvida. A Helene está. Então, eu não preciso solicitar ao outro escritório para retificar a ECD, desfazendo o exercício do primeiro trimestre. Essa empresa, ela é lucro presumido, Elaine? Se ela for lucro presumido, é interessante sempre fazer os encerramentos trimestrais, tá? Por quê? Porque a ECD vai exigir por trimestres. Então, no momento que a gente marca que a nossa empresa, eu vou mudar aqui o plano de contas para lucro presumido, ó, por exemplo, tá? A Viviane disse que no caso eu tenho. Se você tem as 5 cadastradas no sistema, é só você selecionar aqui, ó, empresas do sistema e selecionar as empresas aqui, tá? E aí é só, ó, que nem aqui, ó, se eu selecionar essa, eu só clico no incluir. E aí ele gera ela conforme tu precisa. Ó, vamos voltar lá pro caso de nada, Viviane, pro caso da Elaine, tá? Se a empresa for do lucro presumido, eu vou salvar aqui como lucro presumido e vou lá em rotinas diversas de encerramento do exercício. Automaticamente, o sistema vai trazer o meu encerramento como trimestral. Tá? Eu sei que muitos contam. Ó, aqui ele trouxe anual, deixa eu mudar aqui de novo. Porque a lucro presumido é interessante vocês fazerem o encerramento trimestral, tá? Para ele poder gerar corretamente o exercício lá dentro da ECF.
Se o contador anterior marcou lá como trimestral, tu pode continuar aqui como trimestral, tá, Elaine? E fazer os encerramentos trimestrais. Assim, você não vai precisar preencher os registros manualmente lá dentro da ECD, porque ele vai levar anual, vai dizer que tem movimentação só no último trimestre e você vai ter que preencher os demais trimestres lá dentro da ECD. Então, a gente aconselha sempre a gerar ela trimestral, tá? Mas não precisa pedir para ele retificar nada. Você pode importar esse arquivo da ECD para dentro do sistema e trabalhar com ele normalmente no primeiro trimestre. Ó, a Veridiana fez uma pergunta bem interessante. Como confiro se o cadastro está completo para evitar inconsistências? Vocês viram que na hora que eu gerei a ECD, ele deu erro lá no cadastro do contador. Então, eu entro aqui no cadastro do contabilista, ó. Ele não está completo, porque no meu contabilista eu não coloquei o CRC, ó. Tá sem informação do CRC. Então, todos os cadastros de dentro do sistema, eles precisam estar o mais completos possíveis. Vou entrar aqui no cadastro da empresa de novo. Importante essa parte aqui, de dados da empresa estar completo, tá? Os contatos também estarem completos, principalmente com e-mail, tá? E-mail da empresa, e aqui na aba geral, o e-mail e o CRC do contador. Ó, e-mail e CRC do contador. Importantíssimo esses dados estarem completos dentro dos cadastros, tá? Aqui na aba dados seria mais ou menos isso, tá? Os dados, claro, o CNPJ, os dados de contato. O responsável não tem muita coisa para preencher na aba geral. Se tem NIRI, coloca o número do NIRI e a data do registro do NIRI. Se a empresa não tem NIRI, não precisa colocar nenhuma informação, não tem o NIRI, né? Mas no nosso caso aqui, a minha empresa é uma lucro presumido. Provavelmente ela tem um registro de NIRI, né? Ou tem uma data de entrada. Então, número de NIRI, data de registro do NIRI. Os dados do contabilista também estariam mais completos possíveis para poder gerar o arquivo sem te dar nenhuma inconsistência. Seria mais ou menos isso, tá, Viviane? A ECF já vai te exigir um pouco mais, já vai exigir e-mail da empresa, vai exigir mais informações. Então, o que vocês puderem ir preenchendo neste cadastro aqui e nos cadastros de responsável contador, com o maior número de informações, é melhor para vocês, menos transtorno e menos retrabalho vai dar. Acho que todas as declarações que a gente faz no envio, né, tanto da parte contábil quanto fiscal e social, eles exigem bastante essa parte cadastral, né? Então, quanto mais completo os cadastros estiverem dentro dos sistemas, menos retrabalhos vocês vão ter. As advertências, o sistema permite a geração, tá bem? Então, o sistema permite que vocês gerem o arquivo com advertências. A Rosângela está perguntando onde fica na árvore o canal do YouTube que eu falei. Ó, o canal do YouTube, ele fica bem no final aqui da árvore, tá bem no final mesmo, ó. Tem Facebook, Instagram e YouTube. Mas se vocês digitarem aqui na árvore, né, ó, três letrinhas e darem um enter, ele já busca para vocês. É bem rápido, esse é o melhor uso que tem da árvore. Rosângela, conseguiu visualizar? Se vocês quiserem, eu posso abrir de novo a página do YouTube, né? Ó, aqui está a página do YouTube. Ó, aqui é a base de conhecimento aqui. Ó, o YouTube da Data Central, onde tem alguns webinars que a gente já apresentamos. De nada, Rosângela. Aqui tem alguns vídeos também que vocês podem acessar de algumas rotinas que a gente apresenta aqui para os clientes. Aqui fica melhor para vocês poderem visualizar, né, as telas. Plano de contas, demonstrações contábeis.
Então, a Viviane fez uma pergunta que acontece bastante aqui no suporte. Ó, eu informei que eu posso fazer o SPED sem movimento, mas daí ela questionou se lá no SPED vai dar erro. Exemplo, a empresa só teve movimento a partir do segundo trimestre. Então, você vai fazer os encerramentos do segundo, terceiro e quarto trimestre. O primeiro trimestre ele vai estar sem movimento. Lá no SPED, tu não vai conseguir fazer o encerramento do primeiro trimestre, porque ele vai dizer que não teve movimentação. Aí lá dentro do SPED, tu vai ter que preencher ele sem movimento, esse registro do primeiro trimestre. Daí tu vai colocar lá zerado o movimento, tá? Porque dentro do sistema não tem como tu gerar ele sem. Tem como tu gerar o arquivo do SPED com segundo, terceiro e quarto trimestre. Ele vai te dar uma advertência dizendo que o primeiro trimestre não teve movimentação e não teve encerramento. Aí lá dentro do SPED ele vai te dar uma inconsistência e tu vai ter que preencher ele sem movimentação lá dentro. Por isso que a gente pede para, se teve movimento em todos os trimestres, fazer os encerramentos trimestrais. Então, pessoal, como o pessoal já está saindo da nossa reunião, eu quero agradecer a vocês a participação, o tempo disponibilizado, né, para parar um pouquinho as atividades no escritório e dar atenção a uma rotina que sempre gera um pouco uma demanda grande dentro do escritório. Espero ter deixado bem claro a exportação da ECD. Lembrando a vocês que o suporte está aqui para atender vocês em qualquer situação de dúvidas. E logo mais vai ser disponibilizado lá no nosso YouTube esse webinar, para vocês poderem ter acesso sempre que houver alguma necessidade. Uma boa tarde. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode questionar. Eu vou dar mais uns minutinhos aqui ainda. Uma ótima tarde e uma boa semana.